Dica técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Essenciais para a vida humana. As abelhas, mais conhecidas pelas picadas dolorosas e pelo mel, são cruciais para a nossa sobrevivência. Sabe por quê? Cerca de 70% do que nós comemos dependem de agentes polinizadores, como esses insetos. Em busca do pólen, seu alimento, as abelhas polinizam as plantações do que nós consumimos. A reprodução da flora depende desse trabalho de polinização. A apicultura vem crescendo em Minas Gerais, principalmente no norte do estado, e se consolidando nos últimos anos como uma atividade rural de relevância, principalmente junto aos pequenos produtores. No ano 2001, eram 312 pessoas trabalhando com a criação de abelhas. Já em 2019, este número saltou para 1.900 pessoas. Um dos motivos apontados pelos próprios apicultores e também técnicos está na maior capacitação de produtores, o que acabou atraindo o interesse comercial de entrepostos do estado de São Paulo e também de Santa Catarina pelo mel daquela região, valorizando o produto comercialmente. Entrepostos são estabelecimentos que compram mel, processam os derivados e comercializam com marca própria, inclusive para outros países. Segundo o site AgroLink, mais treinados, os apicultores passaram a conhecer novas tecnologias e as boas práticas de produção, melhorando o manejo dos apiários, o processamento dos produtos apícolas e aumentando a produtividade. Um outro fator atrativo foi o reconhecimento de ser esta uma atividade que não toma muito tempo e por isso permite que o produtor rural possa diversificar a produção agropecuária da sua propriedade e garantir uma renda extra. Os benefícios para a biodiversidade e a possibilidade de ampliação das atividades no campo têm feito com que cada vez mais a criação de abelhas seja estimulada em todo o país. Durante a Agro Paracatu, a Emater MG forneceu cursos e palestras sobre esse assunto e, aproveitando essa oportunidade, o Paracatu Rural conversou com Álvaro Goulart, coordenador regional do Noroeste de Minas Gerais, da Emater, sobre o desenvolvimento da atividade na região. Bom dia, Francis. Mais uma vez nós estamos aí com você e agradecemos a oportunidade de estar conversando mais um assunto aí no programa Paracatu Rural. Para nós é uma honra, uma satisfação da Emater estar podendo conversar com você. Bom, o assunto nosso é sobre apicultura. Seria uma atividade que nós estamos levando aí, incentivando principalmente os agricultores familiares a trabalharem, né, aqueles que não estão ainda na atividade, a iniciar na atividade que nós entendemos que é uma atividade de baixo custo de implantação e uma alternativa boa de renda para esses produtores. Porque quem trabalha com apicultura geralmente tem assim uma consideração grande com as questões ambientais. Então, a atividade de apicultura, ela independe de você estar trabalhando outras atividades na sua propriedade rural. Para as abelhas, elas não têm limite. Elas utilizam aí o pólen e as flores, né, para fazer a coleta do néctar e produzir o mel. Então, é uma atividade de relativo custo, né, baixo, e que é uma alternativa de renda para todos esses produtores. Na região, aqui a região noroeste, ela ainda carece de muito incentivo para essa atividade. Em Paracatu, por exemplo, nós já realizamos aqui um seminário juntamente com a Prefeitura, o Departamento de Agropecuária, com incentivo a essa atividade. A própria Prefeitura de Paracatu já tem um levantamento aí de 27 apicultores aqui no município. A ideia, o propósito é instalar uma casa de mel aqui em Paracatu. E aí isso aí vai favorecer muito a parte da comercialização. No Noroeste nós temos aí uma estrutura em Arinos, mas para atender o pessoal aqui de Paracatu é um pouco longe, então é desejável que tenhamos aí uma casa de mel para a gente poder estar trabalhando aí a manipulação do mel, o envase, né, e consequentemente a comercialização.
Paracatu, hoje a quantidade de produtores que tem ainda é pequena para uma casa de mel ou você acha que é suficiente para isso já? Geralmente, uma casa de mel, a gente tem que fazer ela um pouco maior, né? Assim, para essa quantidade de apicultores ainda é pequeno, mas a partir do momento que você já tem uma casa de mel dessa, você vai incentivar outros produtores a entrar na atividade. Então, qualquer atividade que tenha aí a reserva legal, essas áreas de preservação permanente, plantio de eucalipto, todas essas áreas podem ser colocadas colmeias. Então, você tendo um espaço ali onde que você vai ficar um pouco afastado das residências, porque é uma atividade também que tem alguns cuidados que requer, né? Tem pessoas que têm alergia à apicultura, por exemplo, animais. Então, tem que ser um local mais reservado, de forma que não tem acesso a pessoas, porque hoje a abelha que nós temos aqui no Brasil é uma abelha africanizada. Então, ela, quando tem uma produção de mel satisfatória na colmeia, ela defende a colmeia, né? A partir do momento que você tem essa atividade, você tem que ter um lugar reservado para isso daí. Então, eu acredito que uma casa de mel, estando disponível aqui em Paracatu, outros produtores vão entrar também nessa atividade. A organização dos apicultores em associações e cooperativas também explica esse avanço da apicultura no norte de Minas. Com mais troca de informações e experiências proporcionadas por uma interação coletiva maior entre eles, os apicultores conseguiram a inserção de seus produtos em programas sociais como, por exemplo, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Só em 22 municípios da região, entre eles Montes Claros, dos 717 produtores que exercem a atividade de apicultura, 586 são da agricultura familiar, produzindo 88,5% do mel daquela parte de Minas Gerais. O percentual equivalente a 403 mil quilos do principal produto gerado pelas abelhas. Outros produtos como própolis, cera, pólen, também têm sido produzidos e comercializados, mas em menor escala, embora o potencial seja grande, conforme a informação de fonte técnica, de acordo com dados da Emater de Minas Gerais. Os registros mostram que desde o primeiro seminário de apicultura no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, em 1999, os participantes saltaram de 80 para cerca de 800 em 2019. Já em 2020, apesar da pandemia de Covid-19, o seminário, que aconteceu de forma virtual, surpreendeu pelos 1.400 espectadores de Minas Gerais e de outros estados que assistiram às palestras. O extensionista agropecuário da Emater MG, Orismar Alves Rocha, falou sobre o que o produtor rural precisa para começar a atividade. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, conversando com vocês. Da apicultura, para que se tente empreender, a pessoa tem que pensar um pouco na questão de tecnificação, tem que ter conhecimento. Tudo hoje em dia tem que ter conhecimento. Se preparar, fazer um curso para poder estar trabalhando com isso e escolher um local adequado. A gente, como o Álvaro bem disse, tem que se pensar na questão da segurança do ser humano, que é mais importante, a segurança dos animais, e esse distanciamento tem que ser feito, e também o local de voo, conhecer os animais, aonde que eles voam. Eles voam até 3 km de distância. Naquela região tem uso de agrotóxicos, pesticidas que podem matar as abelhas, plantas também tóxicas para essas abelhas. Por exemplo, o ninho indiano. O pessoal está na moda aí usar o ninho indiano, que é um inseticida, muito bom para combater pragas naturalmente, mas tem que lembrar que a abelha é inseto também, Então, tem que se pensar na vida do inseto, a vida da abelha, o comportamento dela, como que ela vai estar se sentindo bem, uma ambientação melhor, para poder ela estar produzindo. Conhecer também a flora apícola, a época do ano, a estação, qual a estação do ano que tem a florada predominante, para poder você não deixar seus insetos passarem fome, e conhecer também, maximizar a sua produtividade. Conhecimento genético, hoje tem um trabalho de melhoramento genético,
Existem pragas e doenças que também acometem as abelhas, assim como outros animais. E a intenção nossa é conversar aqui hoje sobre esse assunto e explicar alguma coisa sobre essas pequenos detalhes, né, que podem influenciar no êxito ou no fracasso na criação de abelhas, né? Eu, por exemplo, sou alérgico à picada da abelha. Eu posso ser um apicultor tomando todos os tipos de cuidado? Não é muito aconselhável, né? Você tendo alergia, ser criador de abelhas. Mas de posse dos antialérgicos próprios, né? Inclusive a gente aconselha, inclusive quem não é alérgico, né? De estar utilizando algum antialérgico, está sempre se prevenindo, está levando um antialérgico. Eu mesmo carrego comigo sempre o Fenergan, que é um antialérgico, porque conforme o tanto de picadas de abelha que você tomar, você pode ter um choque anafilático, pode ter um problema de bloqueio da respiração, se o local for próximo das vias respiratórias, né? Então tem que se ter todo esse cuidado. E não é aconselhável realmente quem é alérgico estar empreendendo nessa atividade de criação de abelhas. Nós vamos a um rápido intervalo. Continuamos essa prosa aí logo em seguida. Não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Você sabia que a atividade apícola teve início aqui no Brasil em 1839, quando o padre Antônio Carneiro trouxe algumas colônias de abelhas da espécie Apis mellifera da região do Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro? Pois é. Outras raças da mesma espécie foram introduzidas posteriormente, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, por imigrantes europeus. Com a introdução da abelha africana, Apis mellifera scutellata, em 1956, a apicultura brasileira tomou um novo rumo de forma acidental. Essas abelhas escaparam do apiário experimental e passaram a se acasalar com as abelhas de raça europeia, formando um híbrido natural chamado abelha africanizada. A agressividade dessas abelhas causou inicialmente um grande problema no manejo dos apiários e muitos apicultores abandonaram a atividade. Somente após o desenvolvimento de técnicas adequadas, nos anos 70, a apicultura passou a crescer e se expandiu para regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. A apicultura é uma atividade que consiste na exploração comercial das abelhas para a produção de mel, pólen, geleia real e própolis. Depende de o produtor direcionar a sua atividade para o que mais lhe convier ou atender à demanda do comércio. Um dos principais produtos da apicultura nacional é o mel. A comercialização de produtos apícolas brasileiros ganha cada vez mais espaço no mercado doméstico e internacional. Mel, própolis, cera, pólen e geleia real conquistaram o paladar de consumidores de países como Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Segundo a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com base nos dados do Ministério da Economia, somente em abril deste ano, o Brasil exportou 22,5 milhões de dólares em produtos apícolas, um crescimento de 143,9% em relação ao mesmo mês de 2020. O Álvaro Goulart, coordenador regional no noroeste de Minas Gerais da Emater, falou sobre os equipamentos básicos que o produtor interessado na atividade deve ter para iniciar. Tem pessoas que tratam a atividade como um hobby, digamos assim, final de semana, e que pode também ser conduzido dessa forma, sendo uma atividade complementar.
outros já têm exclusividade, sendo mesmo uma atividade da pessoa, sendo que ele vive daquilo, né? Hoje nós temos empresas aí que faz polinização, que leva as colmeias para polinizar, mais no sul. Mas o que a gente gostaria de complementar é que existe hoje as caixas que são vendidas, tem o ninho, a melgueira, é o básico, né? Você tem ali um local para colocar ela em cima, a roupa de apicultor, a máscara é fundamental, as luvas, um fumigador e um formão do apicultor. Então, é os equipamentos básicos. E aí depois ele vai adquirindo aos poucos os equipamentos. O extensionista agropecuário da Emater MG, Orismar Alves Rocha, explicou sobre a quantidade de abelhas que normalmente tem em um enxame. O enxame de produtividade boa pode chegar a ter 60 mil até 100 mil abelhas. De baixa produtividade se encontram vários enxames na natureza aí de 20, 10 mil abelhas. É preferível você ter um só enxame de 100 mil abelhas do que 10 de 20 mil abelhas, porque esses 10 de 20 mil abelhas não vão te dar produtividade suficiente. Na questão do que tange a captura, que foi falada anteriormente, é necessário a pessoa pensar em melhoramento genético desde o início dos trabalhos. Quando você faz a captura, você vai pegar um enxame da natureza que você não sabe a genética, a produtividade desse enxame, a idade da abelha rainha, a questão de botar os ovos diariamente, né? A abelha boa, com a produtividade boa, ela bota 3 mil ovos por dia, você vai conseguir logo um enxame bom. Então, se a rainha está velha, a partir de 2 anos de idade, ela já começa a diminuir essa produtividade. Então, existem trabalhos de melhoramento, de troca da cera, né? Você tem que trocar a cera velha que está dentro da caixa, você tem que trocar a rainha, que está velha demais, a partir do momento que você começou a ver que dá um declínio na produtividade. A questão da produtividade, ela está diretamente relacionada à florada e à população. Se você tiver uma população baixa de abelhas desnutridas, abelhas que passaram fome, aquele enxame vai demorar a se recuperar para te dar uma produtividade boa. O mel natural puxou o desempenho do setor. Foi campeão de vendas. A exportação de 20,7 milhões de dólares no mês de abril deste ano, 92% do total. As ceras de abelha somaram 1,8 milhão de dólares no mesmo período. Os Estados Unidos foram o principal mercado comprador dos produtos apícolas, com participação de 67,4% do total. Em seguida aparecem União Europeia, Canadá, Japão e China. Todo esse sucesso no comércio exterior é resultado do trabalho minucioso dos apicultores brasileiros. Para gerar bons retornos financeiros, a apicultura requer atenção em alguns pontos, como o conhecimento sobre as abelhas, localização dos apiários, gestão da atividade, manejo produtivo das colmeias. De acordo com o instrutor dos treinamentos de apicultura e técnico de assistência técnica e gerencial, ATIG, do Senar, em Minas Gerais, Glaucio Gurgel, a criação de abelhas é como qualquer outro investimento dentro da agropecuária. Ele disse o seguinte: todos os cuidados são muito importantes para o sucesso do empreendimento, desde a água de boa qualidade e a distância compatível, como também o uso correto de fumaça para não irritar as abelhas. Gurgel explica que na apicultura moderna se adota um tripé para a alta produtividade, ou seja, 3 manejos primordiais para a alta produção: substituição da rainha improdutiva, substituição da cera velha e alimentação artificial. Temos que entender que na adoção desse manejo, os itens são como uma caixa de marcha. Para o funcionamento exemplar, todos precisam ser empregados com a máxima perfeição, disse ele. Por ser considerado um produto artesanal, o mel se enquadra no Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA. Os produtos apícolas também fazem parte de uma das cadeias produtivas prioritárias no escopo da atuação do projeto Agro.br, iniciativa da CNA em parceria com a Apex Brasil, voltada para a internacionalização do agro brasileiro. O extensionista agropecuário da Emater MG, Orismar Alves Rocha, explicou sobre as possibilidades de adquirir as abelhas no início da sua atividade, a captura e também
comprar diretamente de um apiário com melhoramento genético. Álvaro, coordenador regional da Emater MG, também contou que no início da atividade, o produtor rural pode capturar as abelhas e os cuidados necessários. Existem essas possibilidades. Você pode capturar e fazer dentro do seu próprio plantel uma seleção genética e retirar abelhas de enxames mais produtivos, induzir a produção da rainha. Quando você mata uma abelha rainha, dentro do apiário existem abelhas novas, recém-nascidas, de até 3 dias de idade. Essas abelhas podem se tornar abelhas rainhas também, essas abelhas, porque são filhas da rainha cruzada com o zangão. E elas, quando a rainha morre, o enxame entende que tem que produzir outra rainha e produz diversas realeiras em cima dessas crias jovens, e até 3 dias de idade, e vão nascer várias rainhas. Só que a que vai nascer primeiro, ela vai matar as outras todas, né? E aí você vai ter apenas uma rainha. Acontece também da enxameação quando se tem pouco espaço dentro do ninho ou da melgueira. Quando você já tem pouco espaço ali, está necessitando de botar mais uma melgueira e você não coloca, aí esse enxame tende a produzir outra realeira para dividir o enxame, para enxamear e dividir e ir embora, e você vai enfraquecer sua caixa. Então existe esse manejo que tem que ser feito também, de abrir espaço, colocar cera nova, e também existe aquela multiplicação de rainhas controladas em gaiolas, né? Que são trabalhos que são feitos com essas rainhas para que a rainha não mate as outras rainhas, e aí você vai ter uma seleção genética da rainha daquela caixa e passar para outra caixa que é previamente orfanada, que é matada a rainha, e você vai colocar aquela rainha nova e ela vai se adequar no novo ambiente, né? O próprio enxame vai aceitar ela e vai começar a produzir. Depois de um dia que ela ficar lá dentro da gaiola, o enxame já reconhece o cheiro dela e começa a aceitar ela. E você solta ela e ela vai primeiro fecundar, porque ela ainda vai ser uma princesa, não vai ser uma rainha, ela vai estar virgem ainda. E aí, a partir do momento que ela vai ter esse cruzamento com os zangões, ela vai começar a produzir uma nova prole com a genética também daquele zangão, com aquele genética daquela rainha, né? Então, como nosso colega Orismar falou, é conhecimento. Agora, isso, para quem está começando, para a pessoa pegar ali o manejo, aprender a mexer, em várias propriedades que tem por aí, você encontra abelhas em cupim, em tocos de pau. Então, para início na atividade, você pode pegar, capturar essas abelhas e colocar elas em caixas. Então, a partir de 3 dias que ela ficou ali no local, você pode transportar ela para o seu local definitivo. Então isso é uma possibilidade para quem quer entrar na atividade inicialmente. Depois vai fazendo curso. A prefeitura já fez 2 cursos aqui. A Emater está à disposição para dar cursos aqui para apicultores. Então, com esse início, ele vai fazendo os cursos. Aí vai chegar num ponto desse aí que ele pode comprar rainha pelo correio. O pessoal da Universidade de Viçosa manda as rainhas dentro de uma gaiolinha com a pasta Candy. Então essa que o nosso colega Orismar falou, você já tem uma rainha fecundada que você pode fazer a substituição no enxame. Então, para começar, esse equipamento básico que nós comentamos aí, e você fazendo a captura de enxames inicial, ou então outra possibilidade também, muito simples de pegar um enxame de abelha, são enxames voadores. Então, quando você faz uma caixa mais estreita, coloca a cera nessa caixa de captura e coloca em cima de um telhado, em cima de uma casa. Então, geralmente, uma época boa, agosto, setembro, tem mais enxameações, elas vêm pelo simples cheiro que tem na cera ali naquela caixa, você consegue fazer captura de enxames voadores. Esses que passam voando por aí também é outra oportunidade de iniciar na atividade. Quais são os principais desafios da atividade? Olha, dos principais desafios que a gente enxerga é a pessoa adquirir conhecimento para poder estar produzindo. Porque muita chance de fracasso é realmente o desconhecimento. É o que mais acontece, né, de fracassar na atividade.
A partir do momento que a pessoa começa a criar e tem uma aptidão para aquilo, ela vai ter sucesso, ela vai ter lucro, porque o investimento, como foi frisado pelo Álvaro, ele é baixo. A partir do segundo ano, você já consegue recuperar todo aquele investimento que você fez no primeiro ano. A partir do momento que você começar a ter uma produtividade. Por exemplo, se você tiver uma caixa que te dá 10 quilos de mel e você vende a R$30, você tem R$300 de lucro, que já é o valor de uma caixa de abelha em média hoje para você. Então, aquela primeira colheita que você faz, você já paga a caixa de abelha, né? E a gente tem experiência de fazer até 4 colheitas no ano. Lá, por exemplo, eu tenho enxames lá que já produz até 4 colheitas no ano. Esse ano a gente já fez 3 colheitas e tem mais uma prevista para a semana que vem. E vai ter uma produtividade relativamente boa, né? Então, assim, dedicação, esforço, não se deve pensar que é uma atividadezinha muito simples. Existe o cara que quer ser apicultor e o cara que quer ser caixoteiro, né? Final de semana, o cara quer ir lá, né, ter uma atividade. Que pode também ter, né? Então, a gente acha que é necessário ter o quê? A profissionalismo, né? Se ele encarar aquilo com atividade geradora de renda, é possível viver da abelha, né? Da criação de abelhas e ter uma renda boa, né? E complementar, né? Que é o que o Álvaro falou aqui, complementar a diversificação da renda da família rural, né? É mais uma opção que tem por aí, né? Que pode ser muito bom sim. Eu sempre vejo com bons olhos a criação de abelha. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com a última parte dessa prosa. Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses destaques aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom? Um maior intercâmbio de técnicas e experiências com a realização de simpósios e congressos reunindo produtores e pesquisadores contribuiu decisivamente para o estabelecimento da apicultura como setor muito importante da produção agropecuária brasileira. Como marco dessa recuperação, no ano de 1967, é fundada então a Confederação Brasileira de Apicultura. 3 anos depois, é realizado o primeiro Congresso Brasileiro da área. O aumento do valor monetário do mel fez com que diversos apicultores aumentassem sua produção e outros fora da atividade entrassem para a mesma. Porém, para uma boa produção das colmeias, é necessária uma grande quantidade de flora capaz de fornecer néctar e pólen durante todo o ano para as abelhas. Em muitos casos, é indicada a suplementação com diferentes alimentos, como farelo de soja, farinha láctea, farelo de polpa de citros. Álvaro Goulart, coordenador regional no Noroeste de Minas Gerais, da Emater MG, durante uma palestra na Agro Paracatu, falou que a região precisa se unir mais e também conseguir os selos ou registros para conseguir então exportar mel e derivados. Então, essa organização dos produtores através de uma associação ou que seja uma cooperativa, porque a partir do momento que você tem um volume, aí você consegue atingir mercados para fora, né? Nós vamos falar aqui agora, eu vou dar um panorama sobre o mercado de mel. Então nós temos o estado de São Paulo, que não é o estado mais produtor, mas é o maior exportador. Então o que eles fazem? No norte de Minas tem diversas associações. Então eles reúnem essas associações, vendem tambor de 200 litros daquelas associações para São Paulo e lá eles fazem o invase. O ideal é que na própria localidade você faça esse beneficiamento, o invase. Para isso precisa de uma casa do mel e ela precisa dos registros. Se for a nível municipal é o SIM, se for no estado
o IMA, e se for nível federal, tem o CIF. Então, de preferência, que já tem o CIF. Então, você tendo aí um grupo de produtores organizado no município, talvez até extrapolando as fronteiras do município, mas que tenha concentração desse mel num volume adequado e com certa frequência, você consegue tranquilamente colocar esse mel para exportação, com preços bem melhores do que é aplicado aqui no Brasil. Bom, nós estamos aqui, o pessoal que está na câmera aqui não está vendo, e quem está no rádio não está ouvindo, nós estamos com a sala cheia aqui com cerca de 20 alunos, todo mundo aqui esperando a gente terminar a entrevista para poder saber um pouco mais do que a gente conversou aqui, né? Eu acredito que vocês já têm aí algumas outras perguntas novas. Olha, o Francis fez a pergunta que eu queria fazer e a gente espera, viu, Álvaro, que a aula aqui seja muito boa, mas eu quero que vocês deixem agora, cada um de vocês, uma mensagem para o nosso ouvinte do rádio, para o nosso internauta aqui, a respeito da atividade da apicultura, começando pelo Orismar. Sim, o recado que a gente deixa para o pessoal é que comecem a se preocupar com as abelhas. As abelhas, se deixassem de existir no mundo, o ser humano também deixaria de existir. As abelhas polinizam as plantas, elas são verdadeiras heroínas, né? Que ajudam ao ser humano sobreviver. E explorar essa atividade de forma sustentável nada mais é do que ajudar, né, a natureza. Porque quando a gente é apicultor, a gente já fica de olho nas árvores, nas floradas, né, na preservação daquele ambiente, daquele ecossistema onde aquela abelha vai sobreviver, que ela depende e nós também dependemos. Porque nós somos parte do meio ambiente, né? A gente não pode pensar o ser humano como controlador do meio ambiente. Nós somos parte dele. E todas as nossas ações geram impactos ambientais, então a gente tem que começar a pensar isso. Esse ano teve muitas queimadas por aí, foram muitos animais, foi muito impacto, né, que foi causado com a natureza, e isso um dia nós vamos responder por essas ações nossas. Então, o recado que a gente deixa é esse aí: vamos preservar, vamos pensar nessas atividades que têm sustentabilidade ambiental e vamos unir, né, as atividades que geram menos impactos com as nossas necessidades, para que a gente possa explorar e produzir sem agressão. Bom, da parte nossa, nós imaginamos o seguinte, que quem vai trabalhar com abelha é a pessoa que já gosta de trabalhar com meio ambiente e tudo mais. Então, assim, que não existe milagre. A apicultura, como outra atividade qualquer, ela requer o profissionalismo, que foi falado. Então, qualquer atividade que você vai mexer visando renda, você tem que ser profissional naquilo. Então, é que quem vai mexer com a apicultura, tome cuidado aí com essas recomendações que nós passamos, principalmente com animais e pessoas, né? E que é uma atividade prazerosa, mas como qualquer outra, se você não fizer tudo de acordo, você não vai ter sucesso. E a atividade de apicultura, você não colhe só o mel, tem outros produtos que vêm também agregados e que talvez sejam ainda mais rentáveis do que o mel. Quem trabalha com mel pode produzir cera, pode produzir própolis, pode produzir mel com sabores diferenciados, com pólen. Então é um mercado muito interessante e é uma atividade muito prazerosa. E quem for entrar na atividade, ou mesmo já estiver na atividade, vamos procurar nos organizar e tomara que daqui a uns tempos nós tenhamos aqui em Paracatu uma casa do mel, produzindo mel de qualidade para todos aí, adoçar a vida. Assim seja. Muito obrigado pela participação de vocês aí no Paracatu Rural e boa aula para todos. Nós agradecemos também em nome da Emater. É bom ou não é, só? Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no story do Instagram, manda para a turma aí no Telegram. E por falar em Telegram, o do Paracatu Rural é @Paracatu Rural. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte e internauta. Para você que nos acompanha pelo podcast Paracatu Rural em diversos aplicativos de podcast, pesquise aí no seu favorito e acompanhe o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural. Um abraço aí para os nossos seguidores.
Fazenda Pai e Filho, Antônio Edilson, Félix Gomes, Elisete Machado, Samira Souza, Luciane Pires, Rafael Brandão, Catiusca Santos, Bauer Batista Campos, Gesiele Munaro, Patrícia Richter. E também você que nos acompanha pelo facebook.com/Paracatu Rural e os nossos inscritos no canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. E para você também que acompanha o nosso conteúdo no site paracaturural.com, coloque nosso site como sua página favorita no seu navegador para você iniciar já na página do Paracatu Rural, beleza? Abraços para você, ouvinte do rádio, na frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracatu, Minas Gerais, ou para aqueles que nos ouvem por aplicativos de rádio, como por exemplo Radiosnet. Nós estamos na Rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado, 7h45 da manhã e aos domingos, às 6 horas da manhã. Abraços também para você que nos acompanha na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz, no Brasil, África e Oriente Médio. Agradecemos também nossos parceiros. Cicobi Crédito Gerais, um abraço para todos aí na região do noroeste de Minas também, lá na Bahia. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto. Baixe aí para o seu celular. Também a nossa equipe do Paracatu Rural, Vantuíri Editores. Também a Lohane Marques, nossa redatora. Para minha querida esposa Paula, um beijão, Paulinha. Até o nosso próximo encontro. E olha só, no domingo, dia 17 de outubro, no Histórias de Sucesso, a prosa é com o consultor Vlamir Brandalize, que você sempre acompanha aqui. Ele vai estar dando dicas de como interpretar uma análise de mercado. A prosa foi ótima e você não pode perder. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.